Deus abençoe você e toda a sua linda família. Que a graça de Deus, o favor de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus superabunde na sua vida e na sua família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavoura, este é um canal de batalha espiritual pela família. Estamos num propósito até a Páscoa, orando para que todas as barreiras sejam removidas do nosso lar. Tudo que tem promovido a discórdia, a desunião, a confusão, a dissociação dentro da nossa casa, que seja completamente eliminado, extirpado. A Páscoa é um tempo sagrado, um tempo no qual Deus liberta, cura, salva, Deus age. Deus está trabalhando no mundo invisível ao nosso favor. E nós estamos trabalhando no mundo visível, estudando a palavra de Deus, agindo na mesma direção que Deus e clamando para que Deus venha curar o nosso lar, curar as nossas famílias, promover um avivamento. A promessa está em Efésios 2,14. Por causa de Jesus Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário, nós agora temos a paz. Jesus fez de duas nações um único povo. Com o trabalho que ele fez na cruz, ele destruiu a parede de ódio, de indiferença, de rancor, de inimizade que os separavam. Quantos casais habitam o mesmo lar e não se falam? Dormem em quartos até separados. E as pessoas ainda olham para isso como se isso fosse normal, como se isso fosse comum. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que a mãe dela faleceu repentinamente no carnaval. Teve um AVC, já faleceu. Ela contando algumas histórias, nas quais uma delas era que o pai e a mãe dormiam em quartos separados há mais de 10 anos, que na casa dos avós dela já era desta mesma forma. Sempre vão existir justificativas para o que acontece dentro do nosso lar. Eu estudei com uma pessoa no seminário que na casa dele os pais também mal se falavam. Estavam debaixo do mesmo teto, mas mal trocavam palavras. Dormiam em quartos separados há muito tempo. Conheço uma outra pessoa bem de perto que dormem em quartos separados. Esses se falam e contam uma justificativa para estarem dormindo em quartos separados, porque um ronca muito alto e o outro se incomoda. As pessoas, elas encontram justificativas para manter ali aquela parede de separação. Muitas vezes, essas pessoas não percebem o que estão trazendo para dentro de casa, muito menos o que estão alimentando e o que estão transmitindo para a próxima geração. Pode ser que uma dessas pessoas seja você. Então, se junte a este grupo e vamos orar para que Deus remova todas essas barreiras que foram entrando devagarinho até chegar neste ponto que cada um vai dormir num lugar. Vamos enviar também esse áudio para pessoas que nós conhecemos que estão vivendo essa situação e convidar que elas se juntem a nós para orarmos. Dizer que você seja o filho ou a filha de um casal que estão vivendo em meio à indiferença, à inimizade. Enquanto eles ainda estiverem vivos, existe o que fazer. Se coloque na brecha por seus pais, ore para que Deus remova toda barreira, toda muralha, tudo que entrou ali entre os dois e que está alimentando essa discórdia. Pode até ter uma justificativa no mundo natural, mas Deus é um Deus que opera no sobrenatural e diante do Deus vivo, diante de Jesus na cruz, toda justificativa precisa se colocar de joelho. A palavra de Deus diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e que todo joelho se dobrará. Não existe justificativa diante do Deus vivo, diante do poder de Deus que entregou o seu Filho por nós. Se Deus pode entregar Jesus para nos resgatar, nós podemos entregar as nossas justificativas no altar. Nós podemos orar para os nossos pais entregarem as suas justificativas no altar e que Deus possa restaurar a integridade do lar, a integridade do casal. A palavra de Deus diz que quando eles se casam, deixam pai e mãe e dali para frente se tornam um.
Muitas pessoas não entendem que se tornar um é uma caminhada, é um caminho, é uma jornada. Provérbios fala que o ferro com o ferro se afia. Eu cresci num lar onde as pessoas amolavam a faca uma na outra, então eu entendo esse provérbio. Ele está dizendo que um ferro, algo duro, batendo em outro ferro, de certa forma vai amolando um ao outro. Quando o casal coloca a soberania de Deus e Cristo como Senhor do casamento, as questões, por piores que sejam, vão amolar, afiar o relacionamento. No entanto, quando deixam Deus de lado e vão resolver da sua própria maneira, as questões, os problemas vão machucar um ao outro de forma que a barreira vai aumentar. O ódio, o rancor, a mágoa, a indiferença, a inimizade vai trazendo a separação dentro do lar, que é para ser um pedacinho do céu. E ao invés de estarmos morando num lugar pacífico, estamos morando num lugar aonde os princípios não são fortes, aonde as estacas estão montadas no mundo, aonde as pessoas resolvem da sua própria forma toda e qualquer questão. Hoje é o 5º dia deste propósito. Nós vamos ver que as palavras destrutivas alimentam a ruína, alimentam a indiferença. Você que está chegando aqui, já se inscreva no canal, ative aí o sininho, aperte esse sininho, que você vai ficar sendo avisado quando cada novo estudo é publicado. Todos vocês deixem sempre o legal. Ao fazer isso, vocês estão trabalhando junto comigo para levar essa palavra, esse conhecimento a outras famílias. Já tivemos um estudo sobre a violência, que são as brigas dentro de casa, as discórdias dentro de casa, como isso traz para as nossas vidas a ruína e como essa ruína se perpetua, causando males nas vidas dos nossos filhos e até netos e bisnetos. A ruína, ela é reforçada pelo estado de espírito das pessoas. No estudo de ontem nós vimos que o mau humor, a irritação, a raiva, a ira, ela alimenta o mal, ela transmite para a próxima geração a forma de se comportar negativa, a forma que vai fazer com que todos naquela casa estejam mantendo a ruína em ação. Se na sua casa existe mau humor, você precisa ouvir o estudo de ontem. Se na sua casa não existe mau humor, se todos têm um ótimo temperamento, este é um bom termômetro. Vocês já estão mantendo o estado de espírito de todos que habitam dentro de casa no positivo. Agora, com esse estudo, analise se na sua casa vocês dão vazão às palavras destrutivas ou se vocês aboliram tudo que é destrutivo, tudo que é negativo, se ninguém pronuncia o mal dentro da casa. Este é o nosso objetivo, pois as palavras destrutivas alimentam a ruína, alimentam o mal em ação. Provérbios 10:11. Há como que uma fonte de vida no que diz um homem reto, mas a boca dos maus está só cheia de violência. Quer observar o termômetro da sua casa, a temperatura da sua casa? Observe o teor das palavras. As palavras são maus, as palavras são cheias de violência. Significa que é necessário uma renovação da mente para ver uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Quando a pessoa entende o que ela está fazendo, ela começa a trabalhar no sentido contrário, no sentido de fazer com que dentro da casa esteja agindo a fonte da vida através das palavras. Mateus 12, do 34 em diante, Jesus fala: como vocês podem, que são maus, dizer coisas boas? A boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está dizendo é que uma pessoa não tem como esconder para sempre quem ela de fato é, como ela de fato está pensando. Pessoas que estão com o coração carregado de maldade é porque pensam no mal, acreditam no mal,
falam palavras maus. Elas não podem falar palavras boas. Elas podem até pensar que são pessoas boas, mas através das palavras nós sabemos se elas são ou se elas não são. O que abunda no coração de um ser humano vem para a superfície através da fala. Quer conhecer uma pessoa? Observe como ela fala. Quer conhecer a temperatura da sua casa? Fique calado por uma semana, observando o que prevalece, quais são as falas que prevalecem na sua casa. Todos vão mostrar o que tem dentro do seu interior. Não tem como esconder. As barreiras de indiferença, as barreiras que fazem separação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, muitas delas são decorrentes de palavras mal faladas, palavras que são repetidas. Provérbios 12:18. Existem palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Existe uma ferida na sua casa? Saiba que o poder da cura está na sua língua. Comece a trabalhar as suas palavras para que a cura possa se estabelecer e prevalecer na sua casa. Observe uma casa onde o tom da conversa, onde as frases são as seguintes: esse salário que eu ganho é uma miséria. Esse meu salário não dá para nada. Isso aqui é muito difícil. Isso não dá para mim. Não tenho dinheiro para isso agora. Não tenho dinheiro para nada. Nunca tenho dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Não gosto dessa casa. Não gosto desse bairro. Não gosto dessa cidade. Que inferno de vida. Que miséria de vida. Pais que falam para os filhos: você não sabe fazer nada. Tudo que você faz está torto. Você não faz nada que preste. Você é muito preguiçoso. Marido que diz para a esposa: você está muito gorda, minha filha. Quando eu casei com você, você não era assim. Esposa que diz para o marido: você nunca me escuta. Você é um inútil. Você não me defende. É muito miserável da sua parte. Você é muito lento. Todo homem é igual. Todo homem mente. Discursos que são passados de geração em geração. Você nunca faz o que eu quero. Você sempre deixa tudo para eu fazer. Você é igual ao seu pai. Você é igual à sua mãe. Casar com você foi um erro. Menino danado, homem danado. Você sabe que a palavra danado é condenado ao erro, condenado ao inferno. Nós precisamos observar o que estamos falando, as palavras que estamos falando uns para os outros, palavras que falamos para nós próprios, palavras que falamos para os nossos cônjuges, palavras que falamos para os nossos filhos. Toda palavra negativa precisa ser abolida. Ela não pode passar pelas nossas bocas, não pode ser proferida dentro do nosso santuário. A nossa casa é um santuário. Queremos a presença do Espírito de Deus, queremos viver um avivamento, queremos viver uma família curada e sarada. Nós precisamos estar usando as palavras que o Espírito de Deus usaria. Palavras que fazem com que o Espírito se afaste, apague o Espírito. Elas precisam ser evitadas. Reclamação, crítica, tudo isso vai sujando o ambiente, vai expulsando a presença do Espírito Santo. E o pior, abre a porta para que o mal, para que a destruição continue agindo ali, para que a ferida continue sendo alimentada. O marido bruto com as palavras, a esposa mal-humorada, palavras pesadas, palavras impensadas, um com o outro, com os filhos, com as pessoas ao redor, no trânsito, xingamento, em todo lugar, irritação. Fofoca, crítica, maledicência, difamação são os pilares que sustentam o mal, sustentam a falta de respeito, sustentam a falta de paz, sustentam a falta de honra. Toda palavra, ela vai estar alimentando um altar. Que as nossas palavras estejam alimentando o altar de adoração a Deus e não o altar que alimenta o mal, que alimenta a destruição, que alimenta a ruína. Provérbios 18:21 diz: a língua tem o poder para construir
ou para destruir uma vida, várias vidas. Quem usa bem as suas palavras vai receber a sua recompensa, vai receber os benefícios por usar bem as suas palavras. Nós estamos orando pela cura milagrosa da nossa família. Que pessoas sejam libertas dos vícios, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam atraídas para Jesus, que nós possamos usar a nossa boca com o poder de construir essa cura, com o poder de construir a salvação, o resgate da nossa família aos princípios divinos. Você já entendeu o passo a passo para promover a cura na sua casa. Agora deixe aí o seu legal. Vamos orar o Salmo 117 e vamos orar para que Deus complete a boa obra que nós já estamos começando com as nossas palavras. Louvem o Senhor todas as nações. Louvem o Senhor todas as pessoas que habitam conosco em nosso lar. Louvem todos os casais, louvem os filhos, louvem os velhos, louvem os novos, porque imenso é o teu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, amém. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, nesse propósito, colocando as nossas famílias, coloco as famílias de cada intercessor, de cada intercessora, coloco, Senhor, as nossas bocas, as nossas línguas, nós que somos os intercessores. Toca, Senhor, com uma chama de fogo em nossa língua e remove todo o mal. Nos ajuda a usar as nossas palavras para construir a cura, para construir a salvação, para construir a ponte, para promover amizade, promover companheirismo, promover fidelidade, promover unidade no nosso lar. Que o Senhor nos ensine a dia utilizar a nossa boca como fonte de vida, como fonte de cura. Abençoa, Senhor, os nossos casamentos. Oramos especificamente pelos nossos pais. Remove da vida deles a linguagem torpe, as acusações, as agressões, as palavras duras, a rudeza. Remove, Senhor, a fofoca, a difamação, a calúnia. Remove o dedo acusatório, um acusando o outro, em nome de Jesus. Tudo que promove a discórdia no lado dos nossos pais, nós clamamos que o Senhor esteja enviando os teus anjos para remover. Também colocamos o nosso próprio lar diante do Senhor. Ó Deus, te pedimos perdão por todas as vezes que fomos irresponsáveis com as nossas palavras, que não nos demos conta do que estávamos trazendo para dentro de casa. Palavras ruins, palavras baixas, palavras amargas, palavras feridas, palavras que invocam o mal, palavras que invocam a infelicidade, invocam a discórdia, invocam a pobreza e a escassez. Nós te pedimos perdão, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos que o sangue de Jesus esteja limpando esse altar negativo que nós estávamos alimentando. Que o sangue de Jesus esteja demolindo esse altar negativo, esse altar da ruína, esse altar da destruição. Que ele seja completamente aniquilado. Que o mau humor, que as más palavras sejam banidas dos nossos lábios, que o Senhor use as nossas bocas como fonte de vida, como fonte de bênção, bênção para nós, bênção para quem vive conosco, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para as pessoas que o Senhor traz no nosso lar, para as visitas, para as pessoas que vêm até para trabalhar, para prestar um serviço na nossa casa, que elas sejam impactadas com a tua presença, com a tua paz, que a cura divina esteja habitando em cada ambiente, Senhor, na mesa de jantar, no sofá, na sala de estar, na varanda, no terraço, no quintal, na cozinha, na hora de preparar os alimentos, na hora de guardar a comida na despensa, na hora de servir a casa, através de lavar as roupas, passar as roupas, organizar a roupa de todos da casa, em nome de Jesus, que a
tua bênção esteja habitando em cada ambiente e em cada palavra que proferimos em cada ambiente, seja nos quartos, no banheiro, no corredor, seja palavras para os nossos filhos. Senhor, colocamos os nossos filhos diante do Senhor, abençoamos os nossos filhos são a herança bendita que o Senhor nos deu, eles estão consagrados para crescer, prosperar, abundar, para que eles possam exercer o ministério, a tarefa, a função que o Senhor destinou para cada um deles. Ó Deus, aonde eles estiverem, que os teus anjos os estejam guardando, que o teu Espírito esteja comunicando com eles, esteja ministrando a tua paz, o teu amor, o teu fervor, que o Senhor esteja em cada relacionamento. Remove, Senhor, as mágoas, remove as dores, remove as feridas causadas por palavras impensadas, palavras mal proferidas, palavras malditas. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nós, a nossa língua, as nossas palavras, abençoamos a nossa família, abençoamos o leito matrimonial, abençoamos a fonte de vida que jorra em nosso coração. Declaramos que de dentro de nós vai sair bondade, generosidade, misericórdia, amor, favor, poder, graça, vai sair tudo que é bom, puro, virtuoso, que vem da parte do Espírito de Deus. E te agradecemos, te louvamos, bendizemos. Aleluia, glória a Deus. Você que recebe essa oração, diga nos comentários: eu recebo, eu concordo. Escreva também nos comentários qual é o motivo específico que você está orando para esse propósito, para acontecer na sua casa, na sua família, até a Páscoa, que seguiremos orando. Deixe o seu legal como forma de contribuir com o canal e com outras famílias. Lembre de passar um tempo orando na presença de Deus. Estaremos juntas no próximo estudo. Seja todo tempo uma bênção.